Bem, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos, né, a mais um episódio. Aqui você já sabe, Cavalcante Neto, Pedro Veras, pessoal. E aí, com a maior alegria, trazemos mais um podcast para você, seguidor do Atos, né? Já segue a gente? Se não, você segue lá no Instagram e se inscreve aqui no canal do YouTube. Muito importante você se inscrever e também já deixa o like por conta, né? Você sabe que aqui a gente só traz conteúdo de qualidade, gente muito boa para a gente bater um papo. Então você já por conta deixa o seu like aí e nós ficamos muito agradecidos. Também nos coloque em suas orações, né? Isso seria, assim, digamos, o primeiro favor que você faria ao Atos Podcast. É estar sempre intercedendo pelo nosso apostolado. E aí depois você deixa o seu like, você se inscreve no canal, aperta aí para compartilhar, é rapidinho, aperta o botão compartilhar e você pode enviar esse vídeo. Vídeo nos grupos de WhatsApp, grupos de amigos, enfim, para toda a galera que você conhece. Não é isso, Pedro? Exatamente. Então, e quem quiser também patrocinar o Atos Podcast, Pedro, como é que faz? Envia um e-mail para atospodcastoficial@gmail.com ou então fala com a gente lá pelo Instagram que a gente prontamente vai responder. É isso aí, manda um direct lá, tá? E hoje nós estamos recebendo aqui, né, um músico, um grande músico católico. Ele é músico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. Não é mole, hein, galera? Não é mole, hein, Pedro? Tu é doido, pouca coisa aí. A especialidade dele é contrabaixo, mas dizem que ele toca até panela, tudo que colocar na frente. O que fizer som. Ney Vasconcelos, Ney, seja bem-vindo. Opa, tudo Obrigado bem? por ter aceito o convite, né? Eu que agradeço a honra de conversar com pessoas assim e de participar de um podcast católico, quer dizer, uma coisa que está ficando raro, pelo menos assim em São Paulo eu não conheço ninguém assim desse... Tem, eu sei que tem, né, vários, mas não conheço. É a primeira vez que eu participo de um podcast católico. Confessional, né, digamos assim. Confessional. Que bom. Isso é uma deixa para a gente montar uma filial lá em São Paulo? Opa, olha aí. Vamos lá. Joia, a gente pode fazer um talk show, cara. Você monta lá um quarteto lá, né? Sim, e aí a gente apresenta com a... Já pensou? Faz online. Dá pra trazer convidado alemão, né? Olha aí. É outra faceta aqui do Ney que vocês vão conhecer, viu? O homem traduz livro do alemão, meu amigo. Já pensou? É fraco. Isso é coisa de Deus, né? Ele que inventa essas coisas. Dom de línguas, né, Ney? Pois é. Ney, mas vamos começar aqui esse bate-papo regado aqui a um bom café. Café Xerimbão, que é o nosso amigo, apoiador, que fornece esse café maravilhoso. Gostoso, né, Ney? Não foi nada, muito bom. Não foi nada combinado, viu, pessoal? Aqui é tudo ao vivo, não é, Pedro? Fala aí, Pedro, fala aí. Bom demais aqui, Xerimbão, mas bom mesmo é do Lago Jacareí, né? Você que acompanha aqui já sabe que é lá do nosso amigo César Scófano. Se você passar ali pelo Lago Jacareí, dê um alô lá. É só botar lá no Google. Podcast, bota lá no Google, Xerimbão, Lago Jacareí. Ele já diz lá onde é que tá a localização. Você encosta lá e vai ter um ambiente muito agradável para você se encontrar com amigos, familiares e degustar esse café maravilhoso. Bom demais, não é não? Bom demais. Passei em frente de lá, por acaso. Olha aí, ó. Fiquei com vontade de entrar, que achei bonito. Então, chegando lá, você diz, ó, eu vim porque eu ouvi falar no Atos Podcast. Exatamente. Tá bom? Tá bom? E manda um abraço lá para o nosso amigo César Scófano. Então, Ney, eu não sei nem por onde começar, cara. Se pelos livros, pela música. Eu prefiro falar de uma maneira cronológica da minha história, no sentido para entender mais ou menos como é que eu fui parar nessa coisa de tradução, né? Legal. Você teve uma educação católica desde berço? Sim, exato. Eu sempre, desde que eu me entendo como gente, eu sou católico, né? Sim. Eu sempre falo que é o que dá a minha identidade, assim. Como pessoa, a coisa principal é isso. Até socialmente mesmo falando, né? Mas é engraçado isso, como você está falando, porque hoje eu olho a minha vida e é isso aí. Né? Os meus amigos eu fiz dentro da igreja, no grupo de jovens, na paróquia. Né? Os meus padrinhos de casamento, a minha esposa, eu conheci né? Dentro do grupo de jovens, na igreja. Então parece assim que tudo gravita ali em torno. Né? Isso além de ser muito bom e muito importante, pauta ali a sua vida, né, Ney? Pauta a vida, é que dá um centro, né? Dá o centro para a sua vida, porque eu lembro que pelas diversas fases porque eu passei, assim, né? Eu morei em Fortaleza, aqui no Ceará, até os 22 anos só.
Hoje eu estou com 59 já, né? Eu fui embora Tempinho, né? faz um tempinho. Fui embora em 1987. São Paulo capital Eu mesmo? fui para Tatuí estudar contrabaixo acústico lá, né? Contrabaixo de orquestra, porque eu tocava baixo elétrico aqui. Sim. Tocava numa banda de música popular, que a gente fazia as músicas da gente. Era uma banda meio anarquista, assim. O nome era Latim em Pó. Latinha em Latim. pó. Ah, latim. Latim em Pó. Mas era ligado assim à igreja? Não tinha nada a ver com a igreja, Certo. não. Era bem anarquista e tal. Mas era muito criativo o grupo, né? A gente era muito amigo. E... A começar pelo nome, né? Sim, exatamente. E nessa mesma época eu comecei eu também participava eu era amigo do pessoal do Shalom. O Certo. pessoal que começou o Shalom, né? O grupo de jovens lá do Cearense, do Moisés e tal. Eu participava daquele grupo antes do Shalom. Os primórdios lá. Os primórdios. A gente estava eu lembro da oração que a gente estava na abolição. E o Moisés falando depois de uma oração, ele disse: olha, o Senhor está me inspirando para a gente fazer uma lanchonete para evangelizar. O cara já era um profeta naquele tempo. Ele estava falando já do Shalom. Aí a gente Caraca. participou, ajudei na fundação, assim, junto com o pessoal, né? Ajudava a vender os livros, que era uma livraria também, né? Sim. Às vezes ficava lá até mais tarde e tal. Tinha um grupo de música chamado Efraim, que a gente fez lá, para a gente começar a tocar também. Tocava na lanchonete. Eu tocava em paróquias e tal, era sim. um grupo de jovens e tudo, nas igrejas. E fez um sucesso danado, a gente ia tocar às vezes em lugares, era lotado assim, as coisas. Legal. E acho que foi por causa disso que eu acabei conhecendo o pessoal do grupo Recados também, depois disso aí, né? Acho que foi isso que juntou, porque é isso que eu estou dizendo, apesar de eu participar desse grupo Latim em Pó, que não era católico, eu também mantinha a minha fé católica, continuava seguindo na igreja e também comecei a tocar com o pessoal católico, né? Com grupos católicos, como Sim. Recado, como esse grupo Efraim e tal, que eu era ligado ao Shalom. Eu não precisei me desvencilhar de uma coisa para ficar. Pelo contrário. O pessoal do Latim em Pó achava engraçado de eu participar daquilo e o pessoal do Recado achava engraçado de eu participar do Latim. E você conseguia... Mas eu era católico, né? Católico. Universal, né? A gente tem que estar em todas as frentes, né? E você conseguia entrar e sair em todos esses ambientes, né? Mas isso daí, é bacana, cara. Aí daí eu fui para... Eu acho que o mundo precisa disso também, né, Ney? Porque quando a gente se torna muito caricato e muito padronizado ali... Eu Pode acho se que fechar você, se fecha muito, né? Em guetos, assim, né? E a Esse música tipo- veio desde sempre aí. A música veio dessa época de adolescente. A gente ouvia a música dos Beatles aí, queria ser músico, eu e meu irmão, tal. Foi daí que começou. E aí juntou com a coisa da igreja depois de um tempo, né? Aí quando eu fui para São Paulo para estudar, para Tatuí, Conservatório Estadual de lá, eu lembro que foi o grupo todinho que decidiu ir, o Latim em Pó, o grupo de música popular. Mas assim, se você tomou essa decisão é porque a música já era algo muito Sim, forte. eu já queria na ser tua músico vida, profissional, né? Já né? tinha definido É, isso. já E teus pais te apoiavam? Não, meu pai não gostava. Meu pai não queria muito, não. Você foi meio anarquista também aí. Também, Meu pai sempre falava que era um desperdício, porque eu tinha nota boa na escola, sempre fui bem em matemática, eu podia ter sido engenheiro, médico, alguma coisa assim mais útil para a sociedade. Mas dizem que o cara que é um bom músico sempre são mentes brilhantes, né? Não, acho que gente? Deus é que sabe o que faz também, né? Se ele isso colocou esse aí. desejo no meu coração, alguma coisa tem de bom aí. Aí você foi com qual idade pra lá? Eu fui com 22. Aí eu fazia história também aqui, né? Fazia o curso de história na estadual, terminei o curso de história. Mas o cara é totalmente assim, né? À frente do Quebrando tempo. todos os... E fazia agronomia na federal. Olha né? aí. Mas A agronomia tá tudo bem, vai lá. Agronomia não terminei, Mas o não. católico ali fazendo história. É porque a gente sabe que na Ele é história... quase um infiltrado. Isso. Eu dava aula de história, eu dei aula de história em alguns colégios, né? Inclusive no Colégio Cristos. Sim. E aí eu dizia assim, eu ia me apresentar aos meus alunos, eu sou, pelo menos que eu conheço, o único professor de história que defende a igreja, que professa a fé católica. Coisa... Não, mas difícil. tem mas fazendo uma parte aqui, tem bons professores de história que são católicos, né? E que a gente às vezes traça esse estigma aí, né? De que o professor de história é sempre um anti-igreja, mas tem umas exceções aí muito boas. Tem, graças a Deus. Tem graças sim. a Deus. Mas aí, foi o grupo todo. Foi o grupo Quantos, todo. mais ou menos? Eram umas 6 pessoas, mais ou menos.
E a gente fez uma votação para ir lá, né? Eu fui o único que votei para ficar em Fortaleza. Mas a votação era assim... Aí foi voto vencido, eu digo, bom, então vamos, né? Mas vocês pactuaram, ó, O resultado que der. Vai todo mundo. Todo mundo. Cara, invocado. Ou fica todo mundo, né? Aí peguei um Itapemirim daqui para lá, 50 e tantas horas, aí o baixo elétrico, mala e cuia, e fui para lá estudar. Aí fiquei 3 anos em Tatuí. Estudando contrabaixo. Aí nessa época, por exemplo, aqui tinha um grupo de jovens, tinha um pessoal do Shalom, tinha uma igreja que eu conhecia. Então lá em Tatuí eu digo que começou o meu gradual afastamento da igreja, assim, normal, né? Geograficamente falando. Eu só ia na missa lá, mas não conhecia ninguém católico. Nenhuma pessoa do grupo era católica, do meu grupo. Então eu continuei indo só à missa, assim. Eu ia à missa ali, era só aquele fiozinho assim que ficava mantendo. Sim. Entendi. Quando eu mudei para São Paulo, em 1990, aí eu fui morar em Santa Cecília. Eu pensei, bom, eu tô aqui do lado de Santa Cecília, que é a padroeira da música, de repente agora vai. Aí eu fui nas missas lá em Santa Cecília, mas eram muito... Naquela época a igreja estava muito... Não sei aqui no Ceará como estava, mas lá em São Paulo estava muito caótico, assim. Muito desorganizado, meio bagunçado, a música era muito ruim. Década de 90, né? Começo da década de 90. De fato era, naquele muito período bagunçado, era. A liturgia, né, assim, estava muito... Parece assim que a igreja, depois do Concílio Vaticano II, ela foi aos poucos se encontrando, depois né? de um tempo, se situar, né? Hoje em dia está bem melhor lá em São Paulo, esse aspecto litúrgico, assim. Mas aí eu fui largando aos pouquinhos, fui deixando de ir uma vez, aí deixei um outro domingo de ir também, fui fazendo outras coisas. Aquela coisa aí eu entrei na orquestra do Teatro Municipal lá, em 90. Aí o trabalho começa a absorver também, né? Começa a sair com os amigos e tal, um programa fim de semana e tudo. E acabei largando, mas sempre sentindo muita falta, assim. Aí eu me lembro que uma amiga minha, que não é católica, inclusive, ela estava com um volume da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, um dos volumes. E ela, olha como é interessante essas coisas, né? Ela me emprestou assim, eu digo, putz, eu posso levar para casa, né? Então, assim, eu levei, fiquei lendo aquilo, digo, nossa, mas que coisa bonita, isso é maravilhoso. Cara, mas cadê essa igreja? Eu ficava pensando, não existe mais essa igreja. Que igreja católica é essa, né? Porque também é bom que eu diga, aqui no final, nos últimos anos aqui, eu já estava um pouco afastado da renovação carismática aqui também, né? Das igrejas, eu estava um pouco mais, estava querendo uma missa mais, um pouco mais tradicional, Nada contra, eu sou amigo de todo mundo até hoje, é só questão mesmo de identificação. Identificação, coisa de cada um tem o seu. Sim. Aí eu estava procurando e não achava, né? Eu digo, será que acabou essa igreja, né? Que está aqui, que é maravilhosa e tal. E foi justamente nessa época que eu conheci a minha atual esposa, né? E ela tocava harpa na orquestra jovem lá, e eu era monitor nessa orquestra, e a gente começou a sair e tal. Descobri que ela era católica, eu digo, opa, de repente é aí que eu volto. E foi mesmo, né? Porque ela participava, tocava harpa. Aí ela disse que participava de um movimento, né? Mas ela não me disse, eu disse, vou encontrar uns amigos. A primeira vez que a gente saiu foi para ir na missa. A primeira saída que a gente combinou, assim, só nós dois. Eu vou na missa e tal, então passa em casa, a gente foi. Aí eu voltei aí à missa e era um movimento chamado Comunhão e Libertação. Certo. SL, um movimento que não é muito grande aqui, é bem pequeno aqui no Brasil, mas que tinha tudo a ver. Deus é impressionante, assim, quando você vê depois, tinha tudo a ver com o que eu queria. Eu queria uma coisa que usasse mais a razão, que procurasse as razões da fé, aquela coisa, né? É um tipo de apostolado diferente da questão do... Exigisse um pouco mais de estudo. Um pouco mais de estudo, de aprofundamento, E aí era justamente o carisma desse movimento, é exatamente esse, é de procurar sempre renovar e dar as razões da nossa fé para o mundo, né? Para um diálogo cultural com as pessoas de fora da igreja e tal. Excelente. E aí foi isso, aí eu voltei para a igreja com tudo, né? Eu digo, aqui achei meu lugar e estou lá até hoje, nesse momento até hoje. Ney, deixa eu voltar um pouquinho. O que faz de Tatuí ser uma referência tão grande no Brasil de música, de formação de músicos? Então, era esse conservatório, era o único conservatório estadual na época, de São Paulo, era gratuito, e era assim, um conservatório de nível muito bom, né? Tinham ótimos professores, tanto que foi um guitarrista nosso que descobriu esse conservatório. Então ele disse, olha, é muito bom aqui e tal, e é de graça o conservatório, ele falou, eu já estava querendo estudar contrabaixo para entrar em orquestra. Ele falou, se você começar a tocar na orquestra, você vai ter uma bolsa já também e tal. Foi o que aconteceu mesmo, depois de 6 meses eu entrei numa orquestrinha, comecei a ganhar uma bolsa lá e tal.
Então é um centro para o Brasil todo na época, assim, né? Eu não sei como ele está hoje, mas ele formou gente para muitas pessoas que tocam hoje em orquestra. Mesmo na USESP, tem muita gente que estudou lá. Mas tem uma razão específica para eles ficar em Tatuí? Porque fica a quantos quilômetros de distância? Acho que foi uma questão, 1h30, 1h40 de São Paulo. 1h45. Porque é uma cidade pequena, né? Na época era bem pequena, agora já está um pouco maior, mas eram uns 60 mil habitantes, talvez. Uhum. Foi fundado por um brasileiro esse... Sim, foi. Eu acho que tinha um lance tinha algumas pessoas na cidade que queriam isso, o prefeito e tal, aquela coisa, fizeram um acordo com o governador, deu uma coisa e começaram. Né? E o governo apoiou. Bacana. E o conservatório está fazendo, acho que quase 70 anos também. Acho que tem a idade da própria orquestra. Né? A USESP está fazendo 70 anos esse ano. Tá. Talvez até te venha tocar aqui em Fortaleza esse ano, no final do ano. Olha aí, rapaz. Acho que eu já pensei no local para nosso especial de Natal. Quem sabe. E por que o contrabaixo? Contrabaixo aí tem a ver com os Beatles, isso aí. Porque coisa de adolescente. Eu tinha 13 anos, quando eu ouvi a música dos Beatles, eu ouvi a linha assim. Aí eu perguntei pro meu irmão, o que é isso aí? Ele falou, isso é o baixo. Eu digo, puta, eu quero ser baixista, eu quero tocar isso aí. Quem era o Beatle que tocava o baixo? Era o Paul McCartney, mas eu não tinha a menor ideia, né? Até eu achava que era o George Harrison, porque eu gostava do George Harrison. Quando eu soube que ele não tocava o baixo, eu fiquei decepcionado. Era o Paul McCartney, né? Era o Paul McCartney. Legal. E aí o que te fascinou no contrabaixo ali? Então, exatamente, isso tem uma coisa muito interessante. Tem a ver com a personalidade também. Tem a ver com você participar de algo, de a sua participação ser essencial naquilo. Sem aquilo a coisa fica muito pobre, sem um baixo, né? Sem os graves a coisa fica... Mas também você não está na frente. Discreto. É discreto, você fica atrás ali fazendo um papel de... Isso tem muito a ver com a minha personalidade. Depois eu fui descobrindo também isso. Sim. Que eu gosto de participar sem ficar roubando a cena, de ficar aparecendo e tal. Mas é de fato, viu, bicho? Eu não sei muito de música, não. Eu sou guitarrista, não é cantor e tal. Entendeu? Eu não sei muito de música, não. Pouco que eu sei, eu aprendi na igreja também, mas é muito pouco mesmo. Mas, rapaz, quando você escuta uma banda com um baixo e depois você escuta sem, que você já apura um pouquinho o ouvido, a diferença é grande. Cara. Não, e é uma coisa terrível que está acontecendo, que a gente não percebe hoje em dia, que é uma coisa automática. As pessoas cada vez mais estão se acostumando a ouvir música no celular. E o celular tira o grave completamente. Você ouve aquele aquele grave, né? O grave vai embora, né? Você perde a profundidade da música, né? Que o grave dá uma profundidade à música, dá um corpo à música que, se você tira, a música fica pobre. E você vai se acostumando com essa pobreza. O ouvido está cada vez se acostumando mais com a música sem o grave. Isso é grave. Trocadilho perfeito, isso é grave. Teve aqui um roqueiro aqui, ó. Vocalista de uma banda de rock católico aqui. O baixo não faz a diferença? Com toda certeza. Completa tudo. Sem dúvida. Não, parece a marcação de tempo, né? O baterista, ele procura logo, cadê o baixista? Cadê o baixista? O baixo e a bateria são a alma e o esqueleto da música. Exatamente. Se você tira a alma, né? Verdade. Ney, aí você começou lá na orquestra municipal. Comecei no municipal, fiquei uns 3 anos lá. Não, isso aí já era em São Paulo, né? Em São Paulo mesmo. Em Tatuí eu toquei na orquestrinha de Tatuí, na orquestrinha jovem, depois na Sinfônica de Tatuí, que era do conservatório mesmo, não era profissional, né? Mas tinha uma bolsa de estudo. Em 90 eu fiz um teste para municipal e passei. Em outubro, eu acho, de 90. E aí mudei para São Paulo, tocava na banda sinfônica também, do estado, que tinha contrabaixo. Era mais de sopros, mas tinha contrabaixo também. Certo. E na Orquestra Jovem de Santo André, que eu tocava lá na época. Fiquei um tempo nessas 3 orquestras, assim. Uhum. E aí saí do municipal em 93. Fiz 30 anos agora de USESP. Fui para a estadual, né, para a USESP. Muito bom. São quantos membros lá na USESP atualmente? A gente está com quase 100, 105, acho. Caraca, 105 pessoas. Muita gente, hein? Muito. Como é que ensaia com esse monte de gente? Não, é todo mundo ao mesmo tempo, mas, assim, mas às vezes tem 80, 90 tocando junto. Assim. Separa ali de acordo são os naipes. Né? O contrabaixo, às vezes a gente toca em 7 ou 8 contrabaixos. Aqueles grandões. Caraca, mano. E mesmo uma orquestra, né, que é algo mais, digamos, erudito, o baixo é necessário, né? Sim, sim. Já tem... Essa coisa da música popular, ela herdou da sinfônica, né? Sim. Essa noção de música que a gente tem vem da sinfônica, só que foi reduzindo, colocando
Ajustando. No elétrico também, né? Que um baixo já faz o som do naipe todo e tal. Porque a orquestra é toda acústica, né? A orquestra sinfônica você toca, não tem microfone nem nada, é só o som mesmo dos instrumentos. Numa sala acústica, sem amplificação. É uma experiência que todo mundo deveria fazer Deveria dia. fazer, né? É uma pena que aqui não tem essa tradição. Exatamente esse tema que eu ia a gente conversar agora. A questão de você dar mais acesso à população do erudito, da arte, né? A arte como um todo. E falando assim especificamente sobre a música, esse tipo de música, né? Que é uma arte que parece que fica muito restrita a quem de repente tem um poder aquisitivo maior, não é, Ney? Você tem essa percepção? Não sei se hoje em dia é possível ter um acesso mais fácil a isso. Mas para mim a questão vem mais da educação. A educação está se distanciando disso, assim, eu acho. A educação está empobrecendo, né, culturalmente. Eu acho que o Brasil está empobrecendo muito nesses últimos anos aí. Nas últimas décadas, eu diria. Porque a educação como um todo. Como um todo. E aí, se você perde um pouco essa questão da educação, você vai perdendo um monte de coisa, né? Você vai perdendo... A religião não é à toa também que você vai perdendo os valores religiosos, né? Porque você vai perdendo... Vai se distanciando do centro. A arte é uma coisa importantíssima, a arte verdadeira, assim, a básica, né? A arte que chamavam antigamente errado de alta cultura, aquela coisa. Porque isso aí dá um sentido de elitismo, né? De elitizar, só de elitizar, mas é necessário sempre um ponto de referência máximo, você entende? Em tudo. Um ponto de excelência, por exemplo, musical, no caso da orquestra sinfônica. Se aqui em Fortaleza é uma das maiores cidades do Brasil, por exemplo. Isso. Está correndo muito dinheiro aqui, tudo, mas está faltando se traduzir isso em cultura, por exemplo. E aqui deveria ter uma das melhores orquestras do Brasil, por exemplo. De fato. Não é que toda a população devesse ir assistir, não é isso, mas que é um ponto de referência. E aquilo ali, ela favorece a melhoria da música como um todo, porque muitos músicos vão estudar com aqueles músicos, por exemplo. Vão formar outras orquestrinhas ou outros grupos. Cadeia, né? É uma reação em cadeia. Sim. Se você corta a referência máxima, você vai empobrecendo tudo depois, entendeu? É uma pena. Parece uma coisa meio elitista, mas não é nesse sentido de restringir. Isso, é lógico que deveria ter acesso sempre mais facilitado, mas isso também hoje em dia é possível fazer concertos em parques de vez em quando, né? A gente faz às vezes, né? Em concertos abertos, né? A gente fazia muitas vezes o concerto de encerramento da orquestra no final do ano, era em Santos, na praia de Santos, assim. Tinha lá na praia, armava lá um palco na praia e tocava para as pessoas lá, juntava aquela multidão. Aqui em Fortaleza a gente chegou a tocar, acho que em 2008. A gente tocou 2 vezes aqui, em 2004 e 2008. Em 2008 a gente tocou no Parque do Cocó, uma multidão lá, e tocou também no Teatro Zé de Alencar. Sim. São 2 coisas diferentes, assim, são duas propostas diferentes, mas as 2 são válidas, assim, né? Uma para mostrar para as pessoas esse tipo de música. Quem quiser depois se aprofundar, deveria ter uma opção de ir no teatro e tal, né? Assistir. A Sala São Paulo, lá que a gente está lá, está fazendo 25 anos esse ano também. Graças a Deus tem se mantido, assim, porque a gente fez um negócio meio radical na USESP em 97, que foi tentar transformar a orquestra numa orquestra de nível internacional. Certo. Então a gente fez um outro concurso de novo. Quem já estava lá teve que fazer outro concurso de novo. A gente quadruplicou, quintuplicou o salário, mas também a exigência também quintuplicou também. Então a gente ficou quase que exclusivo para aquilo ali. Entendeu? A gente teve que largar todos os bicos, né, as coisas, a gente tocar desse dedicação exclusiva. Sim. Agora, como é um concurso de uma orquestra sinfônica, toca a nota aí, é um dó. Tem que acertar a nota. Você tem trechos, você tem, por exemplo, todo instrumento tem as suas músicas. Por exemplo, eu nem sabia disso. Né? Teoria? Não, você vai estudar contrabaixo, por exemplo, depois você vai ficar sabendo que teve pessoas que escreveram concertos para aquele contrabaixo, músicas para aquele contrabaixo tocar sozinho, solo, com a orquestra acompanhando, por exemplo. Ou com um piano acompanhando. O solo de cada instrumento. O contrabaixo tem vários concertos feitos para aquilo ali, o contrabaixo tocando na frente, como se fosse um violino partindo solista. Do contrabaixo e indo para trás. O solo é o contrabaixo, depois a orquestra acompanha. E aí você tem que estudar aquilo, são muito difíceis aquelas peças. Então, se você vai entrar numa orquestra, você tem que tocar 1 ou 2 ou 3 desses concertos, diante de uma banca examinadora. Depois você toca alguns trechos de peças de orquestra que são famosas, um trecho da Quinta Sinfonia de Beethoven, um trecho de não sei o que de Brahms, entendeu? Alguns trechos mais difíceis você toca também para a banca escutar, ver se você está tocando de uma maneira adequada.
Isso aí é feito quando o concurso é sério, com um biombo, para você não saber quem está tocando. Por isso que, nesse sentido, também a orquestra ela é uma coisa inclusiva, porque qualquer pessoa pode fazer aquilo ali. Não interessa se é mulher, se é homem, se é outra coisa, entendeu? Sim. Se é azul, se é verde, não interessa. A pessoa tocando bem, ela entra, não tem problema nenhum. E essa história de impedir a visão... É para exatamente evitar... O jurado só no ouvido. Só no ouvido. Esse cara é bom, esse cara não é. Aí não vai ter o julgamento. Exato. Não vai ter preconceito, não vai ter... A cor, isso, exato. Se tiver uma tatuagem, não interessa, né? Não interessa. Tocou bem, pode tocar até de piercing. Exatamente, Agora também tem do nível normal e o nível internacional tem que tocar melhor ainda, todas essas coisas. Pois é. Mais limpo ainda. Quando a gente que diferencia? Então, quando a gente fez o teste, vieram, por exemplo, tinha uma banca, tinha um violinista que era solista na banca, internacional, um cara de viola também, tinha um maestro, tinha um violoncelista também europeu, tudo de fora. O contrabaixista que estava na banca era o primeiro contrabaixista da Filarmônica de Viena, entendeu? Julgando a gente. Então, se ele aprovou é porque dá. Aí foi. Então é uma coisa que... Depois vem maestros, né, de fora reger a gente toda semana. Tem um rodízio muito grande de maestros lá, internacionais. Tem um maestro titular que rege umas 13, 14 semanas e tem uns convidados, que geralmente são estrangeiros. E eles também atestam, né, a qualidade da orquestra, e aí começa a falar, e aí chamam outros, vai rodando o mundo, e aí a orquestra também começa a tocar fora. Sim. A gente já fez várias turnês para a Europa, Estados Unidos, até para a China. Legal. Mas e aí, subiu esse nível? Passou a ser internacional? Sim. Pois é. Aí você tem que ficar mantendo esse... Isso aí é o mais difícil no Brasil, né? A coisa mais difícil no Brasil é você manter, porque tem muita... O Brasil tem a cultura da inauguração, né? Você inaugura a fonte luminosa. A lá, depois bota a placa. Manter a água ali rolando é que é difícil. É verdade. Depois o pessoal se acostuma também, já está ali. Sim. Isso é muito difícil. Isso, graças a Deus, a gente conseguiu. A gente conseguiu um modelo de gestão muito interessante também na USESP, que é mantida pelo Estado, mas ao mesmo tempo tem a iniciativa privada junto. Então é meio a meio. PPP, né? É um que chama organização social. É uma CIP, né? É uma CIP. Fizeram uma Fundação OSESP, né? Tem um conselho. Primeiro o presidente do conselho foi o Fernando Henrique Cardoso. Foi? Ficou vários anos lá e tal. Atualmente é o Pedro Parente, o ex-presidente da Petrobras lá. O pessoal pode perguntar o que tem a ver com música, mas aí é questão de gestão, não diz respeito à música. São pessoas que acham importante valorizar a cultura e tudo mais. Então eles emprestam o nome, o prestígio, para arrecadar também dinheiro junto à sociedade. Isso é muito interessante. Funcionou, entendeu? Tem funcionado. Agora, uma curiosidade, sem mais curiosidade. Sim. O custo para manter uma orquestra dessa rodando é alto, É grande. Eu acho que o Estado joga vários milhões de reais todo ano. É que São Paulo tem muito dinheiro. Sim. Mas eu acho que atualmente uns 60 milhões, pelo menos, por ano. É porque só aquela que mais história outro também. Tanto de iniciativa privada. Né? Aquela história, para você manter um músico de altíssimo nível, com dedicação exclusiva, é difícil. Você tem que bancar, né? Sim. E só a manutenção dos equipamentos também. Sim, da sala, tem tudo. E também os convidados. Aí você tem que pagar os maestros, trazer hotel e não sei o que. É uma complicação grande. Manutenção da sala. A gente vai fazer agora uma sala de música de câmara lá. Sim. Já vai ser um outro gasto, mas também vai ser uma nova fonte de receita que pode alugar para outros grupos e tal. Sim. Mas aí entra naquilo que você estava falando. O Estado e a iniciativa privada não pode ver isso como despesa, mas como um investimento. E a reverberação disso ao longo do tempo e nas gerações. A orquestra virou um cartão postal para o governo do Estado de São Paulo há muitos anos já. Sim. Inclusive na China, na época que a gente foi, acho que era o Dória o governador, né? Ele foi lá também, quer dizer, eles aproveitam essas coisas para abrir, né? Capital fazer negócio, exato. Sim. Massa demais, viu? Muito bom. Agora tem muita diferença entre um maestro e outro regendo, porque para quem não sabe nada, parece que é tudo a mesma coisa. Não, né? a gente que vê ali, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas para quem é músico tem muita diferença. A questão pra gente não é mais nem ali a condução em si na hora do concerto, é a preparação, né? Porque ele tem uma semana para preparar a música. A gente ensaia terça de manhã, terça à tarde, quarta de manhã, quarta à tarde, quinta de manhã. Aí toca quinta à noite,
sexta à noite, sábado à tarde, às vezes domingo. Aí, terça-feira que vem, já outro repertório. Aí começa outro maestro, às vezes, e tal. Então, meu... o HD chega no final do ano, tá? Era isso que eu ia dizer. O pessoal pode pensar, rapaz, um negócio bom trabalhar tocando. Mas exige muito. Exige muita concentração. Muita concentração. Você termina um ensaio desse e de tocar, você tá ali acabado. Porque você não pode errar. Se errar, você prejudica todo mundo. Você prejudica o trabalho de todo mundo. Se o maestro for bravo, ele... descasca, né? E eles sabem na hora, né? Quando sim. No ouvido ali. Mas é uma responsabilidade grande. E depois, assim, depois dessa nossa reestruturação, que foi em 97, essa coisa do nível e tal, sim. A gente passou, os próprios músicos passam a zelar por isso, entende? Sim. Se você vê que tem algum colega que está começando a se acomodar, você vai lá, vamos aí, porque tal, pode cair o nível e tal. Você entende? Sim. Porque senão vai puxar tudo para baixo. Né? É verdade. Hoje, assim, é claro que você vai puxar a sardinha para o seu lado, claro, a USESP. Mas em nível mundial, qual seria aquela que é a referência? Referência mundial para a gente faz muitos anos, que é a Filarmônica de Berlim, Filarmônica de Viena, mas principalmente Berlim. Berlim, Viena, na Alemanha e Áustria ali é onde é o centro mesmo, o miolo da coisa. Tem grandes orquestras nos Estados Unidos também, né? Mas eu sou mais fã dos alemães mesmo. Sim. Vocês... Pronto, por falar nisso, mas calma, segura aí, que a gente quer agradecer o nosso patrocinador master, Rodrigo Costa e sua imobiliária Mota da Costa. Aqui vai aparecer o QR Code e você pode acessar e ser muito bem atendido se você quer vender, alugar, comprar ou especialmente fazer um grande investimento imobiliário. Eu estou falando grande, né, porque tem que ser um grande volume, mas até pequenos volumes você encontra uma solução aqui com o Rodrigo Costa. Então entre em contato e você será muito bem atendido, tá bom? Então vamos voltar para o alemão. Como é que surgiu essa história, rapaz? De traduzir livro e tudo mais? Foi esse gosto que você tinha pela Filarmônica lá? Já ajudou um pouco. Né? Eu tinha pensado até em estudar na Alemanha. Eu tinha ido lá na Alemanha passar uns dias, umas férias. Fiz aula com o professor de lá e tal. Professor do meu professor, né? Agora o alemão mesmo em si não ajuda, né, cara? Não. São bem... Mas é uma coisa que a gente tinha eu já tinha essa admiração pela cultura e pela língua, né, e tal. Já tinha tentado estudar um pouquinho no Senac, uns 4 meses, mas faz tempo. Aí parei, não tinha retomado mais. Mas essa coisa do alemão veio mais agora, essa questão da tradução, por uma coisa interessante. Foi através da minha esposa também e do movimento nosso, Comunhão e Libertação. Porque a minha esposa, ela fez um mestrado, começo da década de 2000, 2003, por aí, 2002, 2003, sobre o fundador do movimento, que é o Luigi Giussani, o padre Luigi Giussani, Dom Giussani. Italiano? É um italiano lá de Milão, que ele fundou esse movimento, surgiu mais ou menos em 1954. Lá na Itália? Lá na Itália, e ele veio para cá com algumas pessoas, trouxe algumas pessoas para cá, ou algumas pessoas vieram para cá e fizeram aquele movimento pós-guerra, né? Isso. Ele tinha uma coisa muito interessante, né, o Giussani, porque ele tinha acabado de sair do seminário, ele era um brilhante aluno assim, do seminário, tinha uma cabeça muito boa. O superior dele gostaria que ele fosse professor de teologia e tudo. Ele estava num trem, em 1954, e eu vi alguns estudantes falando de religião, assim, ouviu, né? E viu que eles não tinham a menor ideia do que eles estavam falando. E ele pensou assim, é interessante, aqui na Itália, nesse momento, 95% das pessoas vão à missa todo domingo e tal. Formalmente, a Itália é quase 100% católica e tal, mas parece que é só formal, em boa parte, entendeu? Ele ficou com medo que aquilo um dia, para cair, vai ser fácil, entendeu? Vai ser só soprar. Assim, um castelo de cartas. Um castelo de cartas, que você dá um sopro e cai tudo. Então, ele, ao invés de dar aula de teologia, ele, numa faculdade, ele resolveu dar aula no ensino médio, né? E ele estava certo, né? E estava certo. Começou a dar aula para os moleques. Toda, né? Exatamente, para os moleques. Ele começou a falar, e para você ver como é que a questão já estava avançada naquela época da guerra cultural, né? Ele disse que a primeira coisa que ele chegou, para a primeira aula dele, ele foi na lousa e colocou assim, fé, e colocou do outro lado, razão. Quando ele virou, ele disse que já tinha um molequinho assim com a mão assim para cima, né? Ele falou, mas pois não, professor, não adianta falar de fé e razão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então,
Aí ele disse, que interessante. Então, qual é a sua definição de fé? Aí o moleque ficou assim, ele não falou. Aí ele, alguém tem alguma definição de fé? Ninguém também falou. Aí razão, alguém sabe definir razão? Silêncio. Aí ele disse, vocês estão vendo, vocês estão reproduzindo um discurso, mas vocês não sabem nem o que é, né? Aí começou essa coisa. Foi através disso, aí alguns alunos começaram a ficar fascinados pelo jeito que ele dava aula e foram seguindo ele. E aí começou o movimento, essa coisa da fé, da razão e tal. Sim. Ele tinha altas discussões com o professor de filosofia que dava aula antes dele ou depois dele. Discussões assim acadêmicas mesmo, né? E os alunos ficavam assistindo. Sim. O professor ficava falando que não, a razão tem que ser assim. Ele olhava o professor e falava, você acha razoável afirmar que os Estados Unidos existem, mesmo sem nunca ter ido lá? Porque o cara falava, não, a razão tem que ir, né? Aí o cara, não, acho que não. Aí tu tá vendo? Essa é a minha posição de razão, como é diferente, minha visão da razão, como é diferente da dele. Ele jogava o conceito da razoabilidade, tem um monte de coisa interessante aí nessa. Aí minha esposa começou a fazer um mestrado sobre isso, né? Sobre o senso religioso, o Giussani e tal. E eu comecei a ajudar ela, procurando os autores que tinham influenciado Dom Giussani. E um dos autores que eu tinha visto era esse aqui, né? O Hans von Balthasar, Hans Urs von Balthasar, que é um suíço, um grande teólogo, um dos maiores teólogos do século XX. Sim. Mas eu nunca tinha lido nada dele, só via o nome dele, achava bonito. Assim. Ainda vivo, hein? Ele morreu em 88. Morreu em 88. E aí ele... Mas aí o que me chamou a atenção foi, novamente, a música ajudou, porque eu estava numa turnê com a orquestra, né, na Europa. E aí depois da turnê eu passei na Itália para encontrar o pessoal do movimento, que é muito forte lá em Milão. Encontrei a minha esposa lá também, que ela foi para lá, a gente se encontrou. E estava numa livraria procurando livros para ajudar na tese dela. E eu vi em italiano esse livro aqui, né? A Verdade é Sinfônica, né? E eu sou músico, né? Era italiano, La Verità é Sinfônica. Eu digo, opa, isso aqui eu vou ter que levar também. Aí eu digo, li, não entendi nada, que é difícil pra caramba. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi nada. Com licença, Ney. Pode abrir se quiser. Joia, esse aqui é da editora Paulus, né? Isso. Vou mostrar aqui nessa câmera aqui. Está na segunda reimpressão. Quem quiser adquirir aqui. A Verdade é Sinfônica, aspectos do pluralismo cristão. Eu às vezes me embolo aqui. Eu também pluralismo cristão, Pode falar um pouquinho sobre esse aqui? Sim, esse aí está falando, eu achei interessantíssimo, pelo menos quando eu li a primeira vez, o que me chamou a atenção foi essa metáfora do título é sensacional, na verdade, porque como eu toco em orquestra sinfônica, eu percebi exatamente aquilo. Aquele que ele diz assim, ele fala assim, se você está tocando a música que está lá no oboé, na partitura o cara está tocando oboé, lá no centro da orquestra, ou a flauta, é completamente diferente do que está escrito no contrabaixo ou no trombone e tal, por exemplo. Mas se os dois tocarem, os três tocarem juntos, olhando para o centro, aí a verdade de cada um deles aparece de uma maneira muito mais evidente do que se cada um tocar no seu tempo, separado do outro, sem olhar para o centro. Sim. Então a gente vive hoje em dia quase que uma cacofonia, porque ninguém olha para o centro, por exemplo, um barulho, né? E não uma sinfonia. Isso diz muito sobre a nossa igreja, né? Exatamente. Que é católica, diversidade de dons, diversidade, né? Plural, é exatamente o que ele fala. Ele trabalha teologicamente essa pluralidade a partir dessa metáfora da orquestra sinfônica. É a partir do próprio Pentecostes, né? Sim. Quando foi revelado, né? Ali a enorme variedade de dons, Sim. Mas desde o Antigo Testamento ele fala das tensões entre carisma e instituição, essas coisas todas, né? Fé e razão, tudo isso. Ele fala que na igreja sempre houve tensões no bom sentido, né? Sim. De que visões diferentes que vão se complementando, desde que todos estejam ligados a Cristo no centro. Joia. Mas você já dominava o alemão quando leu? Não, então isso é que foi o mais interessante. Né? Quando eu comecei eu li em italiano, né? Quando eu peguei, eu li em italiano e tal. E depois eu vi que tinha o von Balthasar, ele fundou quando era vivo, ele fundou uma editora, a Johannes, tipo a editora São João. Tá. Lá em Freiburg, na Suíça, na Alemanha, em Basel e em Freiburg. E, na verdade, eu escrevi diretamente para a editora, né, e pedi um livro dele lá para comprar. E eles mandaram de graça. Assim, eles disseram, quem que vai... No Brasil tem alguém se interessando pelo von Balthasar, né, que o livro era Complexo Anti-Romano.
Complexo Antirromano, que é difícil, mas é muito interessante. Antirromano. Muito interessante. Só o título é bem instigante, viu? Eu li em espanhol, eu tinha em espanhol, né? E aí eu traduzi do espanhol para o português, para mim, mas para eu entender. Assim, eu fiquei traduzindo direto para o computador só para eu entender melhor o que eu estava lendo, né? Certo. Aí eu traduzi o livro todinho, assim, nessa brincadeira. Né? Aí um amigo meu falou assim... Cadê uma facilidade? Pô, mas já que você traduziu do espanhol, por que você não publica e tal? Aí eu falei com outro, ele falou, não, mas para publicar alguma coisa de tradução tem que ser do original. Eu falei, pô, mas o original é espanhol, é em alemão. Aí tu aprende alemão, não tem problema. Aí eu comprei esse livro, né, de alemão. Aí comecei a ler, sem saber quase nada. Assim. Aí eu pegava o livro assim... Eu juro, comecei assim em 2002, 2003 por aí. Aí eu li assim uma frase, aí eu ficava assim, bom, isso aqui acho que é o substantivo, que é o verbo e tal. Meu amigo. Então ele foi meu professor de alemão também. Eu fui batendo até entrar. Mas aí nesse momento você ficou lá analisando cada palavra em alemão. Você já dominava quais línguas? Inglês, fora o português. Inglês, francês, espanhol, italiano eu descobri que eu conseguia ler, assim, sem nunca ter estudado. É, porque dizem que quando você domina uma língua é mais fácil você pegando a outra, você vai entendendo, né, o raciocínio, o sistema da língua. Inglês eu estudei aqui em Fortaleza ainda, no IBEU. Vixe, classe, dia desse. O Pedro, novo, né? O Pedro ainda pegou, eu não peguei não. Mas quando você domina uma língua, você capta a infraestrutura ali, aí ficando mais fácil de você ir para outra. O francês foi incrível, porque meu pai ensinava pra gente, lá em Camusim, quando a gente é de Camusim, né? Meu pai ensinava pra gente quando a gente era criança, de 6, 7 anos. Esse é o último que saiu esse ano agora. O último que você traduziu. O último Católico, Aspectos do Mistério. É muito legal. Do Mistério da Revelação? Mistério de Deus, né? Ele fala que Deus é católico, Cristo é católico, é bem interessante. Cristo é católico, né? Agora a gente estava conversando aqui antes, né? Toda tradução você perde uma fatia, né? Sim, não tem jeito. Então não tem como não perder, né? Então... Porque você tem que pensar na cultura também da gente, na nossa cultura, o nosso entendimento das coisas, né? Se você for fazer exatamente o que está escrito ali, fica um negócio quase... Então, nunca é 100% fidedigno, né? Fidedigno não. Você pode até escrever bem fidedigno, mas fica meio... A literalidade ali compromete a interpretação. Também cada palavra tem um termo... É como se fosse assim, a palavra ela não é um ente estático, né? Exatamente. Ela dentro dela comporta uma infinidade de realidades ali na palavra. Então é só... Depende do contexto. Né? É só a gente observar, por exemplo, a gente usa manga. Manga é fruta, manga é manga de blusa, manga é... mangá. Mangá é um monte de coisa. Pro cearense, né? Tem os regionalismos, né? Exatamente. Então, e a outra coisa, a linguagem também não é um ente estático, né? Ela é um ente móvel, né? E a linguagem, ao longo do tempo, ela vai decaindo, né? Então, a gente tem um ápice da língua ali, né? Da filologia das palavras ali. E aí, quando o tempo vai andando, à medida que o tempo vai andando, ela vai caindo e vai perdendo força, né? Exato. Então, você parar pra pensar, por isso que Machado de Assis, ele é muito mais profundo do que um escritor atual, mas é porque ele estava no momento em que a linguagem era mais elevada do que o momento que a gente está agora. Então, e aí você vai ver também o peso de cada coisa. E quando você vai ver, por exemplo, eu posso falar, esta pessoa é feia. Eu posso falar, esta pessoa possui uma fealdade diferenciada. Então, quando eu falo uma fealdade diferenciada, já dá a entender que ela é feia pra caramba, entendeu? Desprovida de beleza. Exatamente, ela tem uma beleza não praticante, entendeu? Então ela... então, tipo, tem todo esse contexto também. Aí, quando você pode dizer, a pessoa tem um capital estético desfavorecido. Exatamente. Pode ser de perto ela parece... pode ser de perto ela parece ser feio, né? De longe parece estar perto, né? Então, tipo, isso é todo o contexto das palavras, mas quando você vai, principalmente no alemão isso é ainda mais complexo do que no português. Então, o alemão em si, ele já tem uma complexidade maior, porque a mesma palavra se mudando muitas vezes, só a entonação já muda todo o significado daquela estrutura ali. Tem uma coisa também lá que eles juntam as palavras, não só. Aí por isso que tem aquelas palavras enormes, né? Tamanho, assim. E aí cria uma outra, quase uma outra coisa, assim, né? Você entende, mas... Um outro significado. Exatamente. Um significado terceiro, não é nem uma nem outra, é um negócio... É interessante. A raiz não é a mesma do alemão, né? Ou é? A raiz do alemão é a mesma das línguas... As línguas latinas, anglo-saxônicas, né? Isso. Vamos lá para o próximo. Então, sim, aí quer dizer que você desenvolveu o conhecimento do alemão a partir do... A partir dele mesmo, ele é meu professor. Aí não fez curso, não fez...
Eu tinha feito aquele curso de uns 3, 4 meses no Senac em 1990, mas fazia mais de 10 anos, então eu não lembrava mais quase nada, né? Então, Caraca. foi assim mesmo, fui lendo, aí li um pouquinho às vezes em outra língua também, quando eu estava... Então as primeiras traduções, essa Verdade Sinfônica foi uma das primeiras que eu traduzi. Sim. E o meu método de tradução é o seguinte, eu traduzo à mão, eu faço o livro todinho à mão. Sim. Página por página, então eu pegava a página assim... Página 10 eu coloco aqui no caderno, página 10. Eu traduzo a página 10 aqui no caderno, desse lado aqui. A página 11 do caderno. Fica um livro manuscrito em português, entendeu? Aí eu fiz todinho esse aqui. E aí eu fui ler a minha tradução, né? Eu fui lendo assim. Eu demorei assim mais de um ano, quase um ano fazendo isso. Aí quando eu li, eu digo, não, tá uma porcaria isso aqui. Aí eu joguei fora e comecei de novo, tudo de novo. Ou seja, um ano todo de trabalho. Mas não é perdido, porque você, né, você vai revendo, né? Você vai revendo, vai melhorando e tal. E toda vez você vai, quando você vê de novo, você mudaria alguma coisinha, entendeu? Sempre pode melhorar. Mas tá ficando cada vez mais... E aí também tinha uma coisa, veja, eu sempre tinha um cuidado de comprar, às vezes, outra edição, em outra língua. Em francês, ou em espanhol, ou em inglês, para ir cotejando, né? Comparando. Porque aí eu fazia uma frase assim, eu digo, será que é isso aqui mesmo? Aí eu olhava no inglês, outra, é isso aqui mesmo. Às vezes eu olhava assim, cara, não tem nada a ver. Aqui, tal, mas quando você se habilita como um tradutor, precisa passar por algum... O ideal é que você faça isso, né? Alguma Mas revisão, no meu caso foi aquela... Foi o método cearense de empírico. Você manda para a editora. Eu mandei para a editora. Eu sou muito caprichado, né? Eu faço muito capricho. Eu faço uma revisão muito boa. Então, sim. Já foi... Hoje em dia é bem mais fácil, né? Com as ferramentas que você tem. Tem também essas coisas de tradução hoje em dia, né? Que ajudam bastante. Mas antes não tinha, não. Antes era dicionário. Mostra os demais aí. Uma coisa interessante de tradução em tudo é que é muito importante você ter contato com a língua original mesmo, do que foi escrito. Por isso que é muito importante, principalmente quem estuda, né? Que isso é maluquice de quem gosta de estudar. Exato. Mas quem gosta de estudar... Porque quanto mais você se aproxima do manuscrito original, mais profundo você vai chegando naquilo que aquele autor queria dizer, né? Então isso é muito importante. Por isso que quem é muito fissurado em estudo acaba tendo uma sede de aprender novas línguas. Porque o cara é espanhol. Eu quero saber tudo que o cara disse. Vai ter que dominar o espanhol. E esse autor, o von Balthasar, ele é um cara que ele escreveu muito, assim. É um gênio, assim. É um computador, assim, o cara. Ele tem uma coisa de citação que é ridícula, assim. Ele tem um mundo que ele já leu que é absurdo, né? E você vai também ficando próximo da pessoa dele, assim. Você vai começando a entender o jeito dele e tal. Tanto que depois eu fiquei amigo do pessoal da editora lá na Alemanha, né? Fui visitar eles 2 vezes e tal. Ficamos amigos, assim, de tanto tempo que a gente, né, foi trocando e-mails e tal, e não sei o quê. Eles acabaram me convidando para ir lá, eu fui e tal, conheci. Eles têm uma comunidade também de vida lá, de leigos consagrados, né? E essa comunidade foi que inspirou o Giussani, que é do nosso movimento, a fazer um grupo parecido também no movimento. São os Memoris Domini. Que até, inclusive, quem cuidou do Papa Bento XVI no final da vida eram o pessoal das Memoris Domini, as senhoras lá, que são leigas consagradas, que continuam fazendo cada uma a sua profissão, mas moram juntas em comunidade e tal, né? Legal. E começou com o von Balthasar isso aí. Mas foi ele que fundou essa comunidade? Ele fez o primeiro, a comunidade de São João, e o Giussani se baseou nessa comunidade para fazer os Memoris Domini, que são do Giussani, né? São os do Comunhão e Libertação. Isso aqui muito é um outro que saiu junto com... Porque quando eu fui, eu estava contando, acho que para vocês, né? Quando eu fui, não sei se para vocês ou para outra pessoa, mas... Quando eu fui... eu tinha uns 3 livros traduzidos. Esse aqui, A Verdade Sinfônica. Esse aqui, Maria para Hoje, que é um livrinho sobre Maria, muito legal. E um outro que chama A Vida a Partir da Morte, que eu não achei aqui um exemplar, que eu não estou em São Paulo, eu não sabia que eu ia fazer essa entrevista. Tranquilo. Né? Uhum. E tinha esses 3 livros traduzidos já, manuscritos já tudo traduzidos, e fiquei procurando durante uns 2 anos uma editora e não achava ninguém que publicasse. Aí eu percebi que o negócio na igreja aqui era meio fechado para uma coisa mais séria, profunda, sei lá. Eu digo, ninguém se interessa, é um dos maiores teólogos do século e tal. Aí o pessoal da editora falou, olha, a gente tem um livrinho do Ratzinger, o Ratzinger deu os direitos pra gente, que o Ratzinger era muito amigo do von Balthasar. Era isso que eu ia perguntar. Os 2 eram amigos. Você não quer traduzir esse Ratzinger, de repente é mais fácil traduzir o Ratzinger, e aí traduzindo, de repente... E foi exatamente o que aconteceu. Aí eu liguei consegui entrar em contato com o pessoal da Paulus, o diretor me recebeu lá, e aí eu falei, mostrei o Ratzinger, aí aproveitou, olha...
Aproveitando. Tem mais 3 livros aqui do coleguinha aqui do Ratzinger, né? Aí, claro, sim, a gente está interessado a gente perdeu muito tempo, ele falou, em não publicando coisas assim, e ele falou, a coisa foi meio fechada durante um tempo. Ele mesmo reconheceu isso. O pessoal mais progressista não deixava isso entrar aqui, não sei o que. Eu digo, mas pô, não tem nada de... Esse aqui está além disso aí, pelo amor de Deus, está na... Até onde essa filtração chegou, né? Foi grande, a coisa foi muito pior do que a gente imagina. Dentro da própria igreja, né? Então, Maria para hoje. O que você considera que distingue mais a literatura do von Balthasar? A pronúncia é como... O V é como F. Um F, né? Von Balthasar. Eu acho que eu diria que ele é muito cristocêntrico, né? É impressionante como... E a obra dele ela é sinfônica também, aproveitando a coisa assim. Eu digo assim, sinfônica no sentido de que cada pedacinho dela está ligada no todo, assim. Não é uma coisa, nunca é uma coisa totalmente fragmentada, né? Ele às vezes está falando de um assunto completamente diferente, mas você vai vendo que tem a ver com aquilo. Tudo tem a ver com aquilo ali e tal. É impressionante, é muito coeso. Agora, é difícil também, porque é muito denso e tem muita... Como ele é muito erudito, né, então ele faz muita alusão a muitos outros grandes filósofos, teólogos e tal. E, às vezes, ele faz isso de uma maneira como se você também tivesse essa familiaridade, né? Então, se demora... Como seria um bate-papo no café entre Ratzinger e von Balthasar? Olha, o Ratzinger... Eu até me assustei uma vez quando o Ratzinger... Perguntaram ao Ratzinger das coisas do von Balthasar. Ele contou como é que era o relacionamento e tudo. Aí ele disse que... Aí o cara perguntou, e você... compreendia tudo assim tranquilamente o que o von Balthasar escrevia? Ele falou, não, tem algumas coisas ali. O Ratzinger falando. Aí eu digo, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Avalia a gente, cara. Exatamente. Eu digo, onde é que eu fui me meter? Minha nossa Agora, esses senhora. são livros pequenos, é isso que eu estou querendo dizer. O von Balthasar tem vários livros desses pequenos, tem mais um outro que eu acho o meu predileto, que não está aqui também, que é a Oração Contemplativa, que é lindo também, do Paulo publicou. Ele tem quantos livros escritos? Então, tem muita coisa, eu não sei nem dizer quantos, mas a obra principal dele, a central, é que eu gostaria de traduzir antes de morrer, mas não sei se eu vou conseguir. São 15 volumes de capa dura, assim, tá, uns assim, outro de 600 páginas, outro de 400, outro de 300. 15 volumes. É uma trilogia, né? Em que ele se baseia no bom, no belo e no verdadeiro para fazer a teologia dele. Ele fala que é a verdade, a beleza, ele começa com a beleza, ele fala a beleza é o principal. Ele fala assim, tem que começar com a beleza, né? O cara que é músico já Exato. Fica doido nisso, né? Mas é a beleza teológica, ele fala, a beleza teológica, a beleza de Deus que é Cristo, que se mostra ao mundo. Essa é a maior beleza, né? A beleza divina, né? É sensacional, a estética teológica dele. Pois São 7 volumes. Já vamos começar as orações aqui para que o Ney conclua essa tarefa. Aí a segunda é a dramática teológica, que é Tá tudo em alemão, ele. Tudo em alemão, mas é maravilhoso, cara. Vai dar um trabalho, essa vai dar um trabalho. Não, que é isso. Aí são 5 volumes e no final... Entre uma orquestra e outra dá para sair, né? No final tem a teológica, que são mais 3 volumes e tal. Caraca. Mostra os outros aí, Ney. Essa é a obra central, não, essa aqui. Certo. Só repetindo. Isso. Agora, essa é a Adrienne von Speyer. É uma mística suíça. Ela foi muito amiga do von Balthasar, né? Certo. Isso aqui é a Confissão em alemão, né? É um livro sobre a confissão, sensacional. A confissão. O sacramento. Ah, tá. Falando tudo bem. sobre o sacramento da confissão. O interessante é que ela era protestante de nascimento, né? de tradição. Se converteu ao catolicismo. E desde criança ela tinha umas visões de Nossa Senhora e não tinha ideia do que pensou? era. E ficava, né, assim, conversava às vezes com Nossa Senhora, mas porque eles não tinham nenhum contato com católicos, ela falou, na família dela. E depois, quando ela já tinha uns 40 anos, eu acho, ou 30, não, foi em 1940, eu acho, que ela acabou se convertendo quando ela encontrou o von Balthasar. E ele deu algumas explicações teológicas para ela que iluminaram. Ela falou que foi como se iluminasse um salão de uma hora para outra, assim, todas as luzes se acendessem. Assim. E ela começou a descortinou a visão. Ia falar um monte de coisa, e ele ia anotando as coisas que ela ia falando. Caraca, ele publicou os livros dela, um monte de livros também que ela publicou. Assim. Ela é santa da igreja? Não, porque ela proibiu que fizessem campanha para ser santificada. Ah, foi? As pessoas mais próximas, ela não queria, ela queria desaparecer. Sim. Ela tinha uma noção da Trindade muito. Tem uma escultura no túmulo dela que eu conheci, que são 3 coisas de pedra, assim, uma outra, assim, 3, né? Que representa a Trindade, assim, que é super bonito. Está lá no túmulo dela.
E tem Fantástico. muita coisa bonita. É mais acessível que as coisas do Fom Baltazar, né? Uma coisa Sim, mais sim. pastoral, digamos Sim. assim. Mas Esse é muito bonito. Do momento é esse. Esse eu estou terminando de passar pro computador. Legal. Terminou Muito na bom. mão já, agora vai no computador. Aí vou depois procurar uma editora, porque aí não é uma autora conhecida, né? Eu acho que é inédito, verdade. acho que no Brasil. Acho que Sim, ainda- sim. Se vocês souberem de alguém, quiserem. Vamos abrir uma editora, vamos abrir uma editora. É mais fácil a gente abrir. Já tem o Vou primeiro procurar. tradutor. Pronto, o Atos procura, né, investidores católicos que queiram nos ajudar a abrir uma editora e publicar esse livro aqui isso do aí. Ney Vasconcelos. Olha aí. E lá na- Inédito. Na Argentina já tem, a gente tá saindo atrás. Olha aí. Aí, ó. Olha aí. Mas, Galera que gosta de rapaz, futebol tem que... eu já ia falar Vai isso, dentro cara. Pra Argentina, Pelé não ou dá, não. Maradona? Não pode, cara. Pelo amor de Deus. A gente tem um rei, né? Ney, aí hoje você se... Hoje não, né? Há muito tempo você se divide entre a literatura E a música. E a música, né? É. Agora, Ney, uma pergunta. Todo Da esse mulher. mundo erudito da música clássica e de tudo, tu acha que... Acho não. Tipo, ajuda nessa parte da outras erudições que vão nascendo? Ajuda. Ajuda, inclusive, por causa disso aqui, né? É. Na verdade, é sinfônica. Então, eu vejo que uma coisa ajuda a outra também. Isso aqui me ajuda também na orquestra, né? Sim. A não perder o fascínio por aquilo que realmente é bonito mesmo, né? É. Então, eu vou vendo que depois de 30 e tantos anos tocando em orquestra, tem algumas músicas que eu toco, estou tocando assim, de repente eu fico todo arrepiado, assim, eu digo, rapaz, isso é música boa, meu. O Beethoven, quanto mais você toca, melhor fica. Brahms, você toca um negócio, fica mais bonito ainda depois de 30 anos do que antes. E outras não, outras parece que depois de um tempo perde um pouco do brilho, fica uma coisa mais técnica, você diz, é bem feita, mas falta aquela Brilho. coisa mesmo, né, fundamental mesmo, consistência, né? Falta uma consistência, é mais casca, digamos assim. Sim. Entendi. Mas todo Interessante. músico passa por esse desafio, né? Eu acho que toda de manter pessoa, ali, né? toda profissão, né? Toda profissão, dia a dia, né? Manter ali pulsante aquilo que você Isso. faz, né? Com gosto, né? Eu fico pensando, às vezes, nesse sentido, nessa reflexão, às vezes eu penso na vida dos padres, como deve ser difícil, né? Porque você faz aquela consagração total. todos os dias, meu amigo. Total. 5 missas no 5 domingo. missas e tal. Como aquilo não pode virar uma coisa banal, né? Deve ser Automatismo. Pelo né? amor de Deus, né? É. Eu fico, nossa, que vida difícil. Eu rezo por ele nesse sentido. Assim, Não, é verdade. Tudo Né? tem a sua beleza e a sua A gente sempre pode destruir as coisas. feiura de ser, né? Beleza e feiura de ser. É isso. É. Os desafios da vida. Mas Ney, é isso. e aí atualmente você está traduzindo esse, Isso. continua na orquestra. Continua. E ainda apareceu agora um amigo que é filósofo, que faz filosofia, mestrado em filosofia. Agora estou me enrolando mais ainda. Faz filosofia na USP lá. E ele quer que eu traduza um trechinho de um filósofo, amigo do Hegel. Imagina, linguagem difícil pra cá. Eu tô começando a traduzir agora. É difícil aquilo ali, mas é um desafio bom. Mais difícil que o FOM. É mais difícil no sentido que é uma linguagem filosófica técnica, né? Eu não sou filósofo. Tá certo, tá certo. Imagina o Hegel, né? Um Schelling, que é o Schelling. Empirismo filosófico, eu digo, pelo amor de Deus. E ainda o livro ainda é em alfabeto gótico ainda, para melhorar. Aí eu digo, caramba. Gosta de correr fácil, né? Se você conhecesse essa minha mulher, você ia realmente mesmo, entender. é? Minha mulher tranquila, italiana, aquelas bem brava. É bom porque faz o tempero aí, né? O contraponto. Vocês têm filhos? Temos 2 meninas. Né? 2 meninas? 19 e 15 anos. Aí, 2 cearenses. 2 cearenses, nasceram aqui as duas. Nasceram aqui. Maravilha. E aí estão seguindo a mesma linha dos pais aí, lendo coisa fraca. Que nada, eu não quero nem fácil. saber nem de música, nem de ler. Pelo menos por enquanto. A gente estava conversando, né? Que você até falou, eu perguntei sobre a questão da população que não tem acesso e tal e tal. Sobre a juventude hoje, como é que tu enxerga assim, o acesso a esse tipo de literatura, esse tipo de arte? Se mesmo o advento da internet do jeito que a gente está vendo aí, que afasta, como é que tu eu ia enxerga falar exatamente isso? Eu acho que isso aqui tá arrebentando muita coisa, né? Eu não sei se pro bem e pro mal, algumas coisas, né? Mas pensa bem, uma pessoa vai com um negócio desse para aula, né? Fala Oi, ó. Tá arrebentando mesmo. Até o podcast é atrapalhado hoje em dia. Tá vendo? O bicho, ele vai lá com isso aqui para uma aula de primeiro ano do ensino médio, por exemplo, como a minha filha vai agora. Isso aqui tem 400 mil vezes mais coisa que aquela escola oferece, né?
rapidinho. Às vezes você pode pegar qualquer coisa. O acesso o conteúdo tá tudo aqui. É desleal, né? A competição. É desleal a competição. É muito difícil. E os pais também, né? Imagina os pais diante dos filhos. Eu olho aqui no Google e pronto. Aqui para. Então é um desafio terrível. Eu vejo que é massacrante. Eu vejo esse efeito muito grande na juventude. Eu vejo a gente tende muito a ficar na superficialidade das coisas, né? Você sabe que a principal coisa que está acontecendo, que eu vejo realmente, que é difícil, é que eu acho que nunca foi tão difícil na história do homem quanto agora a transmissão da tradição entre as gerações. Está tendo uma quebra assim, de uma maneira muito brutal assim, entre uma geração e outra. Porque elas não querem saber de nada mais profundo, elas acham que já tem tudo aqui, não precisa me dizer nada. Fácil, acabou-se, né? Isso é terrível. A gente não pode demonizar. Não, né? Porque é um instrumento. É instrumento, você pode transmitir. Aqui o que a gente está fazendo, né? Esse vídeo vai se perpetuar aí, né? Mas que é um desafio grande, né? Nós adultos, a gente às vezes se perde a mão. Por isso que é importante o centro, né? A gente tem que estar sempre no eixo, né? No centro, porque é isso. Tem um outro livro do von Balthasar que chama Coração do Mundo, em que ele é um livro mais literário dele, assim, não é menos teológico, é cheio de teologia, mas é como se fosse uma literatura, né? Em que ele compara o cristão, o coração do mundo seria Cristo, né? E ele fala, o cristão tem que estar sempre ali no coração, mas ele não pode ficar no coração, porque senão necrosa. Ele tem que ser jogado até os mais extremos do corpo, né, para ir irrigando, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar longe muito tempo, ele tem que voltar para si. Né? Ele tem que estar sempre em circulação. Muito boa é sensacional. Muito bom. Eu acho que esse bicho é bom mesmo, viu? Rapaz, é bom, viu? Criando gosto, viu? O Neto agora, rapaz, que é bom mesmo. Vamos arriscar primeiro as traduções, né? Aqui, quem sabe, a gente arrisca um originalzinho dele, né? Um parágrafozinho, né? Mas é melhor ficar com a tradução aqui no Ney. Como ele fala, por exemplo, nesse livro aí, mesmo, tinha um negócio dele que eu não tinha percebido. Eu estava relendo para ver se tem algum erro, aquela coisa. E eu vi um negócio interessantíssimo. Eu digo, cada vez que eu leio, eu vejo um negócio novo dele. Isso é interessante. Ele fala assim que, em relação àquela questão dos progressistas, dos conservadores na igreja, né? Ele não fala isso diretamente, mas nesse trecho, mas ele fala assim, a igreja, ela anuncia uma coisa que é muito maior do que ela, né? Que é Deus, que é Cristo. Cristo é muito maior, Deus é muito maior do que a igreja. E ela tem a estrutura. Então, eu fico pensando, os progressistas falam que tem que acabar com a estrutura da igreja, não sei o quê. Os ultraconservadores, às vezes, ficam naquela coisa muito apegado só na estrutura também. E o que ele está falando aí, ele fala numa frase assim, não sei se está nem se referindo exatamente a isso, mas ele diz assim, a igreja, ela anuncia algo muito maior do que a sua estrutura, mas ela precisa da sua estrutura para anunciar. Sim. Ou seja, as duas coisas, né? Não pode prescindir de nenhuma das duas. Porque se você acaba com a estrutura, você não consegue mais anunciar também. Sim. Ele era sacerdote, né? Sim, eu tô lendo aqui, era da Companhia de Jesus. Ele foi... O jesuíta. Ele foi criado cardeal pouco antes de morrer. Tá aqui. João Paulo II. Essa amiga dele falou para ele que ele nunca ia ser cardeal, né? E aí, quando ele aceitou, uns 3 dias antes dele receber a coisa, ele morreu. Ou seja, para sustentar aqui, só para contrariar a minha amiga Adriene. Adriene foi de pai. Cara, olha o último capítulo aqui, rapaz, do homem, que ele conclui, né? Quanto mais poderosa se torna sobre a Terra a concentração de poder graças à tecnologia, mais desprotegida e desprovida de poder ficará a católica. Tá vendo? Era o que a gente estava falando. É exatamente o que a gente estava falando, né? Coincidência, cara. Ele morreu em 88. Haverá, então, a apocalíptica separação dos espíritos. 2 pontos. O dragão e o cordeiro. Leitura obrigatória aqui no Atos agora, viu? Um Balthasar vai virar embaixador do Atos aqui. Já pensou, rapaz? Ney, fala um pouquinho sobre a Comunhão e Libertação, Comunhão não e é isso? Libertação. Você já falou que foi fundada pelo italiano. Repete o nome dele, por favor. Luigi Giussani. Giussani. E aqui se propagou muito lá em São Paulo, né? Isso. E aqui em Fortaleza, você sabe se tem algum braço aqui? Eu não sei se ainda tem. Tinha uma professora aqui de farmácia. Não sei se ela está morando ainda aqui. Eu acho que ela mudou para João Pessoa, que era do movimento. E não sei como é que está atualmente. Eu vim aqui passar só 15 dias, não deu nem tempo de ir atrás, né? Porque sim. Ia ter muitos outros compromissos. Como é que se organizam? Qual é a proposta? A proposta principal do movimento é tentar
viver o cristianismo nos ambientes diversos, né? Por exemplo, a gente faz uma... Bem parecido com o Opus, né? Isso. A gente é muito próximo do pessoal da Opus Dei, inclusive. E a gente faz reuniões semanais que chamam Escola de Comunidade, em que a gente estuda os textos do Giussani, né? Basicamente são 3 textos, 3 partes que são, ele chama de percurso. São o senso religioso, o segundo é na origem da pretensão cristã e o terceiro é por que a igreja. Então ele fala do senso religioso primeiro, que é a busca do homem por sentido, né? Ele fala, não tem nada mais sem sentido do que você oferecer uma resposta a uma pergunta que não é feita. Então, por isso que o homem de hoje é tão difícil, às vezes, de evangelizar, porque ele nem sequer está fazendo a pergunta. E você chega e fala, Cristo é a resposta. Aí o cara fala, não estou perguntando nada. Você entende? É como ele fala assim, faz uma comparação. Imagina você chega para uma pessoa e fala, 5. A pessoa, 5 o quê? Não, 3 mais 2 é 5. Mas eu não perguntei se 3 mais 2, entendeu? Mesma coisa, você chega e fala, Cristo. A pessoa, daí eu estou querendo mais ganhar dinheiro. Não tô O senso religioso, ele fala, a gente precisa olhar para o coração da gente e fazer essa coisa de olhar para o coração e ver que no coração da gente existe um complexo de exigências e evidências originais. Exigência de beleza, existe de justiça, de felicidade, de amor, etc. E evidências originais. Eu não existia e agora eu existo. Uma hora eu vou deixar de existir, né? Existe o sofrimento, eu não sei porquê, eu não gostaria de que existisse, ou seja, existe essa coisa aí. E o movimento tenta despertar essa coisa nas pessoas, para poder, primeiramente, dizer que, olha, você é um poço de necessidades e você não consegue satisfazer essa necessidade e nada que exista no mundo consegue suprir essa necessidade. Porque é uma necessidade de infinito, diga. Sim. Aí quando a pessoa... Então, essa é a pergunta. Aí quando a pessoa está nesse mar de... Diz, ó, caraca, o que é isso, né? Exatamente. Tá aqui, ó. Então, nesse sentido, a pregação evangélica... evangélica que eu quero dizer, da palavra, né? Ela tem que vir no segundo momento. Mas não, é uma coisa que vai assim, levando a outra. Vai uma coisa vai levando a outra. Para participar do movimento, por exemplo, não precisa nem ser católico, porque é do senso religioso, qualquer pessoa pode participar, né? Inclusive na Europa, muitos muçulmanos às vezes participam, o ateu e tal, para discutir mesmo essa coisa do senso religioso. São reuniões abertas, são abertas e tal. Não, e assim, até a proposta de Cristo é essa, né? Sim, ir a todo mundo e levar o evangelho, né? Exatamente. Porque você evangelizar um que já está evangelizado, né? Exato. A gente deveria ir atrás mesmo de quem não ouviu ainda, né? A pregação. Aí tem na origem da pretensão cristã, quer dizer, apresentar Cristo como aquele que é a resposta realmente para tudo. Ele faz um gráfico muito interessante, o Giussani, que é até um dos símbolozinhos gráficos do movimento, né? Que ele coloca assim, numa lousa, uma seta, né? Apontando assim para a direita, que é a história que ele coloca, a história do homem. A linha do homem. Aí várias setas apontando assim para um X, que está lá em cima, que é o mistério, né? Que é Deus. Eles chamam Deus de mistério muitas vezes, porque Deus é mistério, né? Que se revela para a gente, mas é mistério, fundamentalmente. E essas setas tentando alcançar o mistério, né? Que são as tentativas religiosas do homem. E, saindo do mistério, uma seta que toca a seta horizontal. Que é Cristo, que toca a história do homem, né? Isso é sensacional, esse gráfico dele. Então, resume bastante a coisa do movimento, né? Ele valoriza as perguntas, mas também mostra, olha, a resposta está aqui e caminha com a gente. Uma única, né? Uma única. E toca e vai junto com a gente. E dá sentido, né? E dá sentido a toda a história. E você que participou do movimento da renovação carismática, olhando assim toda essa universalidade, né, com que você trouxe aqui, inclusive o olhar de Fão Baltazar, como é que você vê aí a renovação carismática dentro desse universo? Para mim, eu vejo primordialmente, primeiramente para mim, como foi importante, né? Porque foi a renovação que me manteve vivo na igreja entre o final da adolescência, aquela coisa quando você sai do crisma e não tem mais nada, fica meio solto, né? Foi isso que me manteve até chegar no movimento, né? De comunhão e libertação, que foi outro ponto que me levou agora até para a vida adulta. Agora, e eu vejo isso de uma maneira muito feliz, assim, na maneira como a renovação conseguiu segurar muita gente na igreja, né? Exato. E essas pessoas puderam amadurecer, às vezes, dentro da renovação, às vezes saindo e procurando alguma experiência mais... Se encontrando. Que se combine mais com a identidade dela, né? Eu vejo nesse sentido. Acho que a renovação
Foi e é importantíssima. E eu vejo também que está tendo um amadurecimento maior também da renovação, teologicamente falando. Exatamente. Ficando muito raiz na doutrina, né? Dando mais formações. Está saindo muito padre bom também na renovação. Isso é muito legal. Aqui na Arquidiocese, todo ano, a comunidade Shalom, por exemplo, ordena alguns padres. Agora, em 2023, foram 4. Sim. Né? Sim. Então, a árvore você conhece pelos frutos, né? Então, porque você vê aqui na igreja latino-americana teve um estrago muito grande do marxismo, né? Da teologia da libertação, de alguns aspectos nefastos da teologia da libertação, né? Que foi... E fizeram um estrago grande, muito grande. E hoje em dia eu vejo que parece que tem muita essa coisa está muito na hierarquia, assim, o pessoal mais nos postos de hierarquia, mas eu vejo um renascimento muito grande assim, das pessoas. Não sei como é que está aqui, mas em São Paulo eu vejo muita gente voltando para a igreja, as igrejas estão ficando cada vez mais cheias, eu estou achando legal. Maravilha. Agora, eu acho muito que também a pandemia influenciou muito isso. Pode ser. Um retorno ao misticismo. Ao centro, é você buscar as pessoas essência. De repente estão com um senso religioso aguçado mais depois da pandemia. Né? Procurando uma coisa mais firme, né? Agora fala um pouquinho mais do Comunhão e Libertação que você ia falando. Então a proposta é essa, né? Aí tem depois E aí as reuniões semanais? Reuniões semanais. Além disso, tem pessoas que querem fazer uma adesão ao movimento de uma maneira mais concreta, mais firme, profunda. Uma consagração. Isso, a gente entra na chamada Fraternidade, Comunhão e Libertação, que aí você se inscreve na fraternidade e tem grupos de fraternidade que se reúnem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, que aí são pessoas que a gente se junta em casa mesmo, né, nas casas da gente, para tentar compartilhar mais a vida, assim, os problemas, as pessoas que estão tendo filho e tal, você compartilhar os problemas da vida, assim, né, de uma maneira mais próxima, né? Mais comunitária também. Sim, criar laços de amizade. Então tem amigos que a gente está na fraternidade nossa desde que a gente casou, 26 anos atrás já, e continuamos no grupo e tal. Você ajudar, às vezes um vai para o outro vai, não é uma coisa fixa, mas tem um grupinho lá que continua. Além disso, tem um grupo da fraternidade grande, né? Que são todas as fraternidades, que a gente faz uma vez por ano um retiro, uns exercícios de espiritualidade. Né? Joia. E como é viver na megalópole que é São Paulo e cultivar a arte, o erudito? É difícil. É mesmo na igreja. São Paulo até favorece algumas coisas, porque tem muito museu, né? São Paulo tem muitas propostas. Mas a rotina maluca ali da cidade grande, às vezes, tira um pouquinho a gente do eixo, não tira? Fortaleza também cresceu muito também. Demais, cara. Mas São Paulo é difícil exatamente isso, é encontrar as pessoas, né? É um desafio para o movimento, que o movimento é muito feito disso, de encontro, né? O Jussani valorizava muito essa questão do encontro, do olhar nos olhos, de encontrar, compartilhar a vida. Isso numa cidade como São Paulo é muito complicado, porque você tem que combinar direito, tudo, fazer a logística, porque dá para você ir para a casa do outro e tal, é difícil. Tanto eu até brinco que os amigos mais comuns são aqueles que a gente está trabalhando junto, assim. São os que a gente mais encontra, não tem jeito. Por conta do trabalho. Fazem parte da rotina, né? Por causa do trabalho. Então, mas... é complicado. Desafio. Ainda bem que, por exemplo, tem alguns padres no movimento que tem paróquias, né? Então a gente são centros assim de referência para a gente. Se encontra mais ou menos ali, naquela paróquia, né, por exemplo. Santa Generosa, lá que está sendo... Santa Generosa está acontecendo uma coisa muito bonita com o pároco lá, que é do movimento. Santa Generosa. É uma padroeira. É uma não paróquia lá. Não conhecia essa santa, conhecia? É uma mártir. Hã? Conhecia, Matheus? Também não. E ela ali no Paraíso. E ela teve um renascimento muito grande da igreja lá, porque o padre Cássio, que é o padre de lá, ele é um fã da confissão, né? Favorece a confissão. Nossa, a igreja começou a crescer de um jeito ali, depois da pandemia mesmo. Na pandemia, ele foi um dos que foi mais ativo também. Foi, assim. né? Fazia umas missazinhas clandestinas, às vezes. Clandestina é ótimo. Muito bom. Mas isso é uma coisa que tem em São Paulo, que aqui em Fortaleza ainda não tem muito. Porque lá em São Paulo tem algumas paróquias que tem confissão à noite, né? Até 10 horas da noite. O padre Cássio é assim, ele tá rezando a missa, ele coloca 2 padres, pelo menos, confessando. Sempre antes, depois, durante a missa e tal. Aqui em Fortaleza não tem, né? Tem até um amigo que diz que a confissão aqui é de 2 às 5 da tarde, né? Aí ele perguntou pra secretária, não, e eu que trabalho, como é que fica? Ela, não, você reza pra ficar vivo até se aposentar e você volta depois. Segura aí, não pegue muito não.
Pode ser se aposentar, dá certo, se confessar direitinho. Não vacile muito, não. Mas é uma coisa que a igreja precisa realmente repensar, né? E ver que cresce, as pessoas gostam. Sabe? Tanto que a igreja cresceu com isso lá. Porque... Poxa, quem trabalha faz seu expediente também tem sede de se confessar. Se tiver um horário alternativo na noite, certamente as pessoas vão, entendeu? E a confissão é essencial. Né? É um exercício da misericórdia, a experiência da misericórdia. Total. E até também para resolver questões. Eu já vi pessoas, casais, reclamando que não conseguiam ir até a paróquia para resolver burocracias do casamento, porque o horário de expediente da secretaria da paróquia é igual o horário, é o trabalho, o horário comercial. Aí como é que eu vou? Exatamente. Não, você vai chegar pro chefe, eu vou ali na paróquia. O padre Cássio, nesse sentido, também é muito ativo, porque ele vê, por exemplo, as pessoas idosas, né, que às vezes não conseguem ir na missa presencialmente e tal, e querem comungar. Às vezes ele fala sempre na missa, tragam um idoso aqui, nem que seja só para comungar. Eu dou a comunhão para ele, não se preocupe, pode ser qualquer horário. Se eu estiver aqui, eu dou a comunhão, a gente reza junto, ele vai para casa, assiste a missa em casa. Mas e se for o caso, eu vou ou mando o ministro da Eucaristia na casa. E tal. Exatamente. Muito importante. Meus amigos e minhas amigas, este foi Ney Vasconcelos, né? Se você não conhecia. Tem Instagram, Ney? Rapaz, acho que eu tenho. Por isso, rapaz. Tem que explicar. Por isso que ele consegue fazer isso tudo. Tem um Instagramzinho lá. Muito bem, Ney. Muito bem. Tá de parabéns, cara. Ney Vasconcelos. Então, se você não conhecia, tá conhecendo e... Você pode mandar esse vídeo aí para muita gente, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a erudição, a arte, tudo que a gente falou aqui, deixa aqui nos comentários, né? Manda um direct para a gente. Queremos saber mais sobre o Ney. Aí a gente marca um outro podcast, faz a parte 2. Quando a gente for em São Paulo, né? Fazer a nosso... Vamos lá assistir também, né? Vamos lá, com certeza. Ney, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Também o movimento que eu acho que tem cl.org.br. CL. Comunhão e Libertação. Vamos deixar aqui na descrição. Quem quiser conhecer, o que não é tão conhecido, pelo menos aqui em Fortaleza. Não, tem pouca gente mesmo, mas o pessoal é danado. Vai ali de formiguinha. Formiguinha. Muito bom, muito bom. Show. Pessoal, então deixa o like aí, se inscreve no canal, né, Pedro? Exatamente. Se inscreve no canal, compartilha aqui esse vídeo para chegar no máximo de corações possível. E uma última pergunta que eu queria dizer, Ney, se a pessoa quiser ouvir só uma música, qual música o Ney recomendaria? Terceira de Brahms, ou Quarta Sinfonia de Brahms, pra mim são... Pronto, já pode morrer. Já pode morrer em paz. Se arrepiando ali. Show de bola. Então, terminamos com essa recomendação, viu? Então, segue o homem que ele sabe o que tá dizendo, viu? Valeu, pessoal. Forte abraço. Até o próximo Atos Podcast.